seus idealizadores. Os assuntos mais relevantes da nossa cidade serão debatidos agora, aqui na sua Guará FM. Está entrando no ar o programa Guará Vivo. A apresentação, Joel Alves. Galera, mais uma vez estamos aqui, moradores do Guará, dia de sol, cidade bonita, bem sinalizada. Engraçado é que essa sinalização, o pessoal até se esforça, mas ela não resiste muito não. Essas tintas o Detran precisa ver de colocar uma tinta mais forte para fazer esse serviço, porque a durabilidade, e quando chove, então, aí a gente precisa mesmo. A sinalização é muito bonita. Fizeram a sinalização agora na ciclovia, que está muito bacana, a ciclovia. Mas também tem que estender para outras partes da cidade. Tem lugar que não tem ainda, então a gente... Na verdade, hoje em dia, não é só o Guará, o centro ali, sabe? Na verdade, a cidade tem o Parque Sul, a cidade tem Lúcio Costa, a cidade tem as quadras novas, a 40, a 38. Tem que fazer um investimento conjunto, né, em toda essa área da cidade. Essa semana, a gente teve uma audiência pública com a deputada Deise, sabe? E foi muito bacana. Tinha um deputado lá também, eu não me lembro o nome dele, mas estava presente também. Mas, assim, foi muito bacana, mas, assim... O que a gente sente, às vezes, na Câmara Legislativa e no governo do Distrito Federal é que eles são muito lentos em fazer as coisas. A vida passa rápido e precisa fazer as coisas rapidamente. Então, vão aprovar a lei, vão aprovar ainda, não sei, vai ter audiência para poder colocar isso oficialmente. Na verdade, já foi colocada a mudança do nome para Guará Parque, mas agora o nome também... fala em centro urbano, fala em uma qualificação maior daquele setor. E precisa mesmo. E é importante que o governo assimile isso rápido para poder já colocar obras. Por exemplo, melhorar a sinalização. Deram entrada, fizeram uma parte boa ali, mas tem que melhorar aquele centro ali. Por exemplo, o Guará Parque precisa de uma sinalização melhor. Por exemplo, olha só. Era bom fazer uma calçada no Guará Parque todo naquelas entradas ali. Por exemplo, agora está cheio de negócio de patinete. Para o patinete entrar ali, era bom que as calçadas fossem uniformes. Aliás, não só lá, mas em toda a cidade, na 40. Era importante também fazer ter patins na região toda. A gente lutou, já está circulando o Zebrinha, mas como está em fase de implantação... Tem toda essa questão do horário, sabe, da quantidade de ônibus. Isso aí a gente tem que conferir. Mas, na verdade, a vida é isso, não tem nada pronto. A gente vai melhorando aos poucos. Agora, uma coisa que enche os olhos é a questão da sinalização realmente da orla, que está muito bonita e que foi motivo já de grandes discussões dos moradores, porque o pessoal topava toda hora, batia um morador no outro de bicicleta ou a pé, deu até briga. Então, assim, é importante, a sinalização é muito importante. Em todo os asfaltos é importante. A obra da UPA está andando, a gente está vendo as máquinas se movimentando lá dentro e a gente está de olho, porque essa UPA vai ser muito importante para a cidade, mas tem que vir logo também. Mas o Kleber deu uma entrevista muito interessante para o Amarildo essa semana, e ele já falou até para os meados do ano que vem a gente vai estar com a inauguração já com todos os equipamentos, porque eu coloquei na comunicação, no programa Guará Vivo, eu já divulguei que eles estão já contratando os cirurgiões, inclusive. E assim o enfermeiro, eles estão contratando, todas as pessoas já estão distribuindo e estão já colocando apto assim que a UPA ficar pronta, ele já tem os médicos, os enfermeiros já preparados para poder destinar para lá. Já está tudo certinho documentalmente pela UPA, pela Secretaria do Governo, pelo IGES. A gente enche de esperança, né? A obra do hospital também está andando. Previsão para maio, né, Joel? Previsão para maio, exatamente. Da UPA, né? Da UPA é maio. O segundo Kleber, em maio, deve entregar a UPA já para a comunidade. Isso é bacana. Então, temos que, como dizia o Roriz,
o povo avança, o povo avança. Então, já tem que avançar para já não ficar parado nesses objetivos só, fiscalizar a consecução dessas fases e partir para outras coisas. É importante isso. Agora a feira está aquela briga lá, eu não estou entendendo aquilo lá. É o seguinte, o governo, às vezes, o governo negocia muito, o governo tem que ser mais firme, sabe? Já determinar ainda a eleição, ele elege e trabalha com quem ganhar. Fica as duas associações querendo. Então, olha, papel na mesa, sabe? E vamos votar. E quem ganhar, ganhou e já vai lá para frente, né? Então, assim, fizeram 2 eleições que não foram aceitas. Então, faz a última eleição, entrega logo, porque é muito estranho. A gente percebe essa disputa, sabe? Tem muitos interesses, né? O que será que vai acontecer? Né? Então, assim, estamos aguardando aí. Eu sempre vou na feira, todo final de semana, eu estou circulando ali na feira, no Gaúcho. O Gaúcho tem um excelente pastel da Universidade do Pastel. Eu sempre tenho o meu pastel de palmito que eu tomo lá com a Coca-Cola. É um pastel delicioso. Tem outra pastelaria agora que é do Gaúcho também, mas está ganhando já dele. Mais barata. Mais barata, que é a Pastelaria Brasília. Sabe, eu passo lá no Jean Frutas também, frutas selecionadas, e o Jean sempre é um bom papo, ele é igual o Guaravivo, sempre um bom papo. A gente sentar ali no Jean e beber água de coco, a gente pode discutir tudo, e todo mundo se manifesta. Ô Joel, ali. é impressão minha ou as barracas de fruta estão diminuindo lá? Olha só, feira, hein? Na verdade, porque na verdade existe um avanço de outras modalidades da feira. O que acontece? Tem coisa que não está muito explicada, por exemplo, a questão daquela quantidade de peixaria na entrada ali, e você vê que toda hora aparece uma peixaria nova. Eu estava andando na rua de trás e já apareceu, já saiu uma barraca e já entrou uma peixaria nova ali. Então, quer dizer, está aumentando o número, está aumentando o desordem. Por isso que é interessante ter uma eleição, estabelecer ali. Infelizmente, a secretaria responsável por administrar as feiras, não sei o que está acontecendo, mas acontece que feira mesmo não está administrando, não. A gente vê muita coisa estranha, muita conversa atravessada. Teve esse negócio da feira agora. Colocaram lá a que perdeu as eleições, na última eleição, a que perdeu as eleições para poder administrar, mas já voltaram para trás. Quem está administrando agora é as Confeg. As Confeg porque... As Confeg, porque ela é a antiga, é a mais tradicional associação ali, ganhou as eleições, teve a decisão judicial favorável a ela agora recentemente, então tem que fazer uma eleição definitiva e acabar com esse troço logo, porque está estranho o que está acontecendo lá. Então a feira tem todo o nosso carinho, a gente adora a feira é movimentada no domingo, no fim de semana, tem que preocupar, tem que acabar com essa discussão e dirigir a gestão para a administração da feira, para arrumar a feira internamente, o lixo ser bem administrado, enfim, criar atividades culturais lá dentro. Quando eles criam atividade cultural, dá um movimento, cara, melhora o movimento, tem que levar cantor para... Olha, eu fui um menino lá outro dia, ele cantava tão bem e todo mundo parando para ouvir o cara, muito legal. Assim, e tem até um projeto aí do FAC que se apresentou 2 vezes lá e fez o maior sucesso. Uma turma na viola lá. Então, assim, tem que partir para esse lado. Música sabe? ao vivo chama o público para o evento. A música ao vivo local, chama. Né? A música nordestina chama. Olha, agora recentemente, no período da festa junina, rapaz, tem umas barraquinhas ali bem atrás da... O pessoal gosta muito. Cara, muita comida gostosa e muita gente acostumou, inclusive tem uma tradição ali na feira, tem muita gente que vai lá pegar comida para levar para casa. Tem um mexido, tem comida variada. Então, assim, feira é feira, cara. Feira é feira. E assim, a nossa feira é muito bem conceituada. Precisa de arrumar esses negócios direitinho, colocar na linha e seguir em frente, porque ela tem tudo para dar certo. Sempre teve tudo para dar certo. Recentemente fizeram a reforma lá, aumentaram o estacionamento.
fizeram o estacionamento do metrô, não ficou bom, tem que avaliar aquilo ali, porque ficou estranho, principalmente, né? Ali perto da grade do metrô, né, ô Joel? Que verdade, os Rony. carros estacionam, não dá para passar 2 carros. Rony, um tem que esperar o outro passar, ficou bem complicado ali. Rony Aquela Lima... é a mais urgente, né? Rony Lima está certinho. Geralmente, aquela parte por trás ali que você passa pela feira é um sufoco. A questão de mão viária não está bem definido, aperta as pessoas. E outra coisa, eles fizeram alguns projetos, porque é incrível, gente. Você tem que fazer um projeto com a comunidade. Sim. Conversar com o pessoal primeiro, tem um puta do auditório ali, e chama lá no auditório, vai lá um dia de semana, chama o pessoal, senta ali, discute, avalia como é que é a posição do pessoal, você não vai ter problema. Esse estacionamento que fizeram agora, teve muita reclamação, não está funcionando direitinho, porque não conversou com a comunidade. Então precisa conversar com a comunidade para ver direitinho. Eu tenho muitos amigos na feira, e você quer saber uma coisa interessante para o pessoal, quem é comunicador? Vai na feira. Você vai ficar sabendo, cara. Não tem jeito. Tem os caras lá que sabem tudo e que está sempre informado sobre as coisas novas que é verdade. A rede os pessoal da imprensa nem sabe ainda, mas o pessoal lá já sabe. Sabe, é verdade. É muito gostoso conviver. Informações privilegiadas, sim, né, Rogério? Olha, lá tem o Gaúcho que sabe das coisas, lá tem o Adeilson, lá tem o Jean, que são pessoas tradicionais e muito bem informadas, eles sabem do que está acontecendo. Então a gente se sente muito bem na feira. Inclusive eu vou dar um pulinho lá daqui a pouco. Falar nisso, gente, colocando em dia, hoje tem o tempo de plantar. O pessoal do plantio está todo lá no Parque dos Eucaliptos, viu? A Simone, o resto da turma toda. Tem uma turminha boa, cara. O pessoal da horta comunitária. Então estão plantando lá. Eles sempre plantam nesse período. É importante a questão, além de plantar, é importante a questão da manutenção. A gente teve algumas árvores plantadas ali no parque que ficaram sem água, e aí não tem jeito, né? Elas não aguentam, não. Mas a intenção é boa, é maravilhosa. As pessoas que mexem com essa área de plantio, o pessoal da CONDEMA, Comissão de Defesa do Plantio, é muito interessante, sabe? Meio ambiente, defesa do meio ambiente, é muito interessante essa turma. Eu falhei realmente, eu estava em outro projeto, não pude ir lá no plantio, mas é o pessoal que mora no nosso coração, e na verdade, gente, a nossa vida depende deles, depende do plantio, de cuidar, porque o Guará, aos poucos, as árvores vão ficando velhas e tiram, quebram o galho, derrubam. Tem que plantar a árvore substituta, é o replantio que chamam, né? Aquela pista do meio do Guará, por exemplo, foi feito um replantio grande ali. Aquilo ali, na época do IP, tem muito pé de IP naquela pista central, e é muito bacana você ver. Ficou bonito, né, Joel? Ficou bonito, e, na verdade, é uma coisa que não para. É igual a administração, que o pessoal, a administração não para. Não para o replantio, porque, na verdade, ano que vem tem novo replantio. Tem toda uma programação, e parece que em dezembro também vai ter um replantio, quando as chuvas já estiverem chegando, e é importante esse trabalho diuturno das meninas do CONDEMA, do tempo de plantar, sabe, isso é muito importante. É importante porque é a vida da gente, então tem que ter plantio. E outra coisa, aquele estacionamento feito ali naquela galeria, você lembra aquele estacionamento grande que fez ali? Não, cara, ali tem que fazer o plantio das árvores. Eu vi a calçadinha bonitinha lá, não, tem que fazer um buraco ali no meio, fazer vários buracos ali, botar uma muda de árvore e colocar o comerciante para poder ficar aguando ali, cara. O condomínio ali da galeria tem que mostrar a sua presença, com a mangueira grande. Outra coisa também que eu sinto falta poxa, a galeria, eles fizeram um estacionamento legal na frente,
um espaço maravilhoso, é quase um palco ali ao lado da academia. Por que não tem toda semana, não tem os aulões lá de academia lá? Fizeram um aulão lá, foi um sucesso. Muito pessoal, o pessoal próprio da academia mesmo, ali montando o corpo ali, foi muito gostoso. A Fernanda, que administra a Smart Fit, ela é muito animada, ela está sempre querendo fazer isso. Então, tem que implantar isso. A calçada em volta da delegacia ficou muito legal, calçadas mais amplas, inclusive, se você vê que a cidade está muito estimulada com a mobilidade, seja o que tem de patins na cidade, não é? E o pessoal de bike também, nesse período, aumenta o número de pessoas circulando pela cidade de bike. Você sabe que o último vagão do metrô está reservado para bicicleta? Então, no último vagão do metrô, sempre cabe a bicicleta. Eu vejo o pessoal indo para ali. O pessoal quer ir para o plano piloto, pega o metrô, para lá no centro da cidade e vai circular pela cidade de bike. É muito interessante isso. Brevemente a gente vai ter o metrô se estendendo até a Asa Norte e vai ser maravilhoso, cara. Vai ser maravilhoso o metrô atingindo a Asa Norte, que é uma área populosa e que merece também um ramal do metrô. Vai ser ótimo, hein, Joel? As coisas vão acontecendo. As pessoas que quiserem sair daqui do Guará ou sair de Taguatinga e quiser ir para a Asa Norte, vai poder ficar fácil. Agora, não é um projeto barato. Vocês lembram que para fazer isso, o governo tem que ter um trator. E, infelizmente, o Arruda não está mais aí. O Arruda é aquele que carregou aquele negócio do metrô no braço e foi lá para a Asa Norte. Mas ele não está mais aí. Estão falando, saiu essa semana a notícia, que está voltando. E aí já tem muita gente que está sem dormir. Só o fato dele lançar a candidatura já deu um rebuliço na política da cidade. Vocês lembram que o Arruda deu um plus na execução de obras. O que acontece também com o Ibanez. Mas sabe por quê? Vamos conversar um pouquinho. Você sabe por quê? Aquele pessoal que está trabalhando com o Ibanez era todo o pessoal que trabalhava com o Arruda. Entendeu? Por isso que eu estou falando que fez um rebuliço. Tem muita gente saudoso aguardando o retorno do Arruda. O Arruda, ele foi perdoado várias vezes pela comunidade. Teve o negócio do painel lá da política. Porque a política, gente... Da votação, né, já? Nós estamos entrando agora na época da eleição. Vocês vão ver o que vai aparecer de escândalo de qualquer um. Qualquer um. Entrou na roda, sabe, mostrou a cabecinha... Está correndo risco. Já estão tentando aí com o Tarcísio, né, João? Não sei se você viu aí, estão falando também, aí que a política propinas, estão dizendo aí, não sei se é verdade, né? Mas é assim, então ele vai queimar os candidatos tudo, como ele fez com o Fernando Henrique Cardoso, como fez com o Temer, tentou queimar todo mundo, cara, os candidatos, isso é praticamente normal. É como se fosse um muro grande, todo mundo vai tentando subir no muro. Aí, encontrou outro no caminho, puxa ele, derruba ele para poder ocupar o lugar ali. É uma coisa que a gente vai ter que ter paciência, porque vai acontecer muita coisa, muita gordura que vai ter que ser queimada. A CPMI do INSS está indo para frente aí, então eles estão tendo que descobrir outras coisas do outro lado, né, Joel? É verdade. Aí, exatamente. Para fazer o jogo, mas isso é política. Agora, é uma coisa assim, até natural. Não adianta que não existe, enquanto tiver a eleição, o jogo é aberto. Então, isso acontece mesmo. Mas, assim, muita coisa ainda vai acontecer dentro do governo. Já começa a movimentação, a dança de cargos, vai ter muitas mudanças aí no governo e você vai ficar sabendo aqui pela gente. Existe uma disputa muito grande pelo Guará, existe uma disputa muito grande pelas administrações regionais, então vão acontecer coisas ainda. O Arthur está muito firme na administração, mas não é porque ele está firme, é porque ele é bom, né? É porque ele está mostrando serviço. Então, quer dizer, toda vez, sempre tem uma novidade. Vai ter capeamento da orla. Capeamento da orla. Aí tem um ramal para capeamento no Guará, tem que fazer.
Foi feito. Então tem que melhorar a valorização do nosso querido Guaraú também. E não é fácil, administrar não é uma coisa fácil. E o Arthur é a pessoa certa no lugar certo. A gente espera que ele passe por essa turbulência aí, né? Ele está muito bem no Guará e você vê, tem coisa que enche os olhos da gente. Você vai no auditório da administração. Cara, aqueles estofados, sabe? Trocaram o piso todinho. Você vai na biblioteca. Cara, a biblioteca do Guará, eu já fiz várias matérias lá. Eu acho interessante, é um silêncio, cara. Cheio de gente estudando, muita gente querendo crescer na vida e tem espaço para isso. E está lá na biblioteca que fizeram, vai ter que aumentar, a biblioteca com o tempo ela vai naturalmente tendo esses movimentos. Os nossos filhos têm um lugar para estudar, que é a biblioteca, tem uma série de computadores à disposição da comunidade. Eu sempre vejo lá tem, eu acho que uns 10, é mais, mas é cerca de 10 mesas com computador à disposição de quem quiser. Isso é muito bom pra gente. Muito bom realmente, hein, Joel? Eu que estudei ali naquela biblioteca do Centrão. No Centrão. E hoje com essa daí, com silêncio, faz toda a diferença aí para quem quer estudar, né? A nossa biblioteca também do Centrão, ela precisa de uma revitalizada, precisa de uma melhorada, de uma ampliada, aumentar aquela biblioteca, porque na verdade o Guará cresceu e ali o Centrão, de repente, ele está no centro da cidade e precisa de mais qualidade no atendimento. O pessoal é muito bom, eu não posso reclamar, não. Faz tempo que eu não vou lá. Eu também tenho um tempo que eu não vou lá, mas assim, os concursos que eu passei no concurso da SEB, eu passei no concurso do GDF na época, tem muitos anos, mas foi lá que eu estudei. Eu também, para passar nos Correios, também estudei lá. Já. Sim. Então, assim, a gente precisa dar uma olhada assim para dentro da nossa cidade. Certas coisas são importantes. A creche deve ser inaugurada nos próximos dias, nos próximos meses. Vai ser inaugurada, finalmente, a creche está pronta e, na verdade, ela já surge precisando de outra já. Existe outro movimento para transferir aquela rede de ensino para outro local e fazer lá uma grande biblioteca, uma creche ali para as pessoas, o pessoal ali daquelas quadras que vai da 38 até o Polo de Modas, lá. Então, e precisa de creche ali, cara. Realmente eu vejo isso quando a gente faz um Natal, que passa lá com o trenó do Papai Noel. A gente vê o tanto de criança que tem ali, cara. A gente tem que dar ocupação para essas coisas. Tem que investir no Parque Denner, funcionar direitinho e encher de criança ali, cara. Essa semana eu fui no Parque Denner, tem muita gente com cachorro lá. E muita criança também, hein, Joel? Precisa. Mas é isso que a gente fala. Tem o problema da iluminação, sim, aquele que eu te falei. Tem iluminação. Não está funcionando. Falei com o Edvalci. Aquela iluminação é maravilhosa, só falta trocar as lâmpadas, cara. Não precisa colocar um poste, mas se colocar todas as lâmpadas funcionando, ela funciona plenamente. O Alírio investiu muito ali no Parque Denner. Eu conversei com o Edvalci esses dias. O Alírio investiu muito ali e precisa fazer a manutenção, porque não adianta, às vezes, um governante vem e faz a obra e tal, mas tem que fazer manutenção. E muitas vezes não tem a pegada, o governante está pensando em outros projetos e vai deixando. O Parque Denner é muito importante, o Parque dos Eucaliptos é muito importante, porque o Parque do Eucalipto vai receber ali a nova horta comunitária, vai ficar muito bacana aquilo ali. Agora, a gente teve a notícia e o assunto está meio sendo trabalhado no governo, como sempre, lentamente, para a nossa querida Vila Olímpica, que vai ser aqui naquela região atrás da 38 ali. Coisa boa, hein, o Vila Olímpica vai... Cara, essa garotada que está aí, justamente essa garotada que a gente está falando, que às vezes está sem ocupação,
tem muitas coisas, tem a piscina da Vila Olímpica, é muito interessante, mas profissionalmente vai ter lá um educação física, um professor de educação física que vai orientar o pessoal. Já tem previsão, Joel, para isso? O ano que vem. Ah, muito bom. O ano que vem, mas tem que começar. Ano de eleição vai acontecer muita coisa, né, Joel? Se tem uma coisa boa em época de eleição, é isso. Pelo menos começam muitos projetos, mas aquela região ali, da 38, é uma área muito interessante, tem uma massa populacional ali, o pessoal das quadras novas, o pessoal da 38, da 42, da 44 e da 46, tem que ainda mais, e vem aí a quadra 60 também. Então a gente vislumbra um grande futuro para aquela região. Mas é o seguinte, isso tudo, essas coisas todas, é importante falar sobre as lideranças comunitárias. As lideranças comunitárias foram homenageadas semana passada. Uma feijoada deliciosa. Olha, eu queria destacar aqui o Mário Santos. O Mário Santos é nosso sambista. O cara toca um batuque na escola de samba. E ele é bom de feijoada que foi feijoada para todo mundo e não deu para quem quis. Aliás, deu para quem quis e sobrou. Entendeu? A comida muito gostosa. Obrigado, Mário Santos. O Zé Maria. Foi maravilhoso e muitas lideranças foram justamente homenageadas pelo que fazem pela cidade. Porque é justamente a questão que a gente teve o assunto. A estrutura, você não pode depender só do governo, você tem que criar estruturas das lideranças comunitárias. O Zé Maria, ele passou a bola, passou o bastão e hoje a Jumpag é presidida pelo prefeito comunitário da 40, e vamos trazer ele aqui para conversar também. Mas o Zé Maria, ele expandiu muito, junto com o Pequito, eles expandiram muito e deram orientação para as pessoas criarem suas associações. Inclusive, foi criada uma última associação agora, a associação da QE 28. A Rose vai estar lá na presidência e tem outras pessoas também. A Rose está no grupo, mas eu não vi a chapa ainda. Mas eles já estão lá na 28 e a 28 precisa muito do negócio desse. A 30 já tem a associação lá com Frangos Bahia, já faz alguma coisa, mas está bem paralisada também. Mas precisa dinamizar isso. A líder comunitária da QE 46, ela teve lá, inclusive, ela foi agora para Portugal, mas ela veio no evento. Foi muito Joel, normalmente o líder comunitário, o que ele faz ali? Por exemplo, na verdade, o prefeito da QE 40, normalmente, qual é o papel principal desses líderes? Sim. Na verdade, o líder comunitário é ele que vai atrás daquele buraco na rua, ele vai atrás daquela lâmpada estragada, ele é o canal de conversa com o administrador para ver as reivindicações, às vezes que são urgentes e que tem que resolver logo. Então ele tem o canal direto com o administrador, no caso é o Arthur, para resolver essas coisas de emergência, entendeu? A gente teve um problema essa semana, lá na 22, a líder comunitária já está correndo atrás para resolver isso, ingressar. Outra coisa, uma informação importantíssima que eu preciso passar para vocês hoje. Vocês lembram do Padeirinho? Vocês lembram do Carlinhos, do Padeirinho? Pois ele está na administração agora ele comandou durante muito tempo as obras ali. Inclusive, eu vou atrás dele para a gente ver essa obra aqui da praça, para agilizar essa... É o seguinte, é uma dupla, parece até sertanejo. É o Carlinho e o Carlão. Na administração agora, tem o Carlinho, que era o Padeirinho, conhecidíssimo lá na 38, e ele trabalhou e ele ralava realmente para a comunidade. E o Arthur acertou de novo em trazer o Padeirinho de novo para 42, para 38. Quem mais que teve? Teve o Carlão. Isso aí. É lá na 22 isso. Esse problema que está tendo é na 22. O pessoal já está... O Carlão já foi acionado. A Leide, que é líder comunitária lá da 22, ela já rodou a baiana porque tinha um pessoal fazendo barulho lá e não tem, na verdade, uma definição, e aí o Estado tem que entrar em campo para... Falando nisso, Joel, falando em 22 ali, 18, 20, tem uma parte ali que tá bem escura também, hein? A gente tava falando do Parque Dena e é iluminado. O engraçado é que tem lâmpada lá, mas a lâmpada é bem fraca. Olha aí. Essa questão aí já é há muito tempo que tá assim. E tem locais que não mudam. E a gente tá com um projeto aí da administração
de reequipar a iluminação da cidade. Tem coisas que estão pendentes ainda, porque teve uma coisa que falaram, o Arthur falou, que foi que a falta de lâmpadas para comprar, porque eles não deram conta da demanda. Sim. E a fábrica não forneceu a quantidade. Então, elas estão chegando aos poucos e à medida que ela vai chegando, vai sendo colocada. Mas o povo não tem paciência e não tem que ter mesmo. Então, o pessoal reclama porque uma noite no escuro é horrível. Sim. Ali fica perigoso, o pessoal vai ali, quem chega do trabalho à noite. Olha, eu trouxe aqui, gente, queria até mostrar aqui. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui foi o abaixo assinado que a Guará FM, a comunidade aqui, fez entregou para o administrador. Nós pegamos a assinatura de todas as redondezas aqui da praça da Guará FM. O seu Valtemir foi dinâmico nisso, junto com a Cibele, pegaram também, o Rony pegou a assinatura. Acabou que deu certo, né? O Tony levou certo. Lá na administração para vocês, foi a correria, né? Mas o Tony foi lá, certo, né? nós protocolamos lá. Sim. O importante disso é a questão do número de assinaturas. A quantidade de pessoas. Eu fui lá com o Arthur e falei com ele. Falei, Arthur, olha, é o seguinte, a comunidade está se manifestando. Vocês que trabalham e que tem que prestar contas e que está fazendo, tem um pessoal que está assim, ávido em ter obras na região. E é o que acontece ali na Guará FM. Então, o governo está com a faca e o queijo na mão e precisa... porque, na verdade, gente, essa praça aqui praticamente é uma praça central. Ela fica bem no centro da cidade e não tá urbanizada. Então, o que acontece? A gente o pessoal, inclusive, tinha um problema aqui dos cupis que surgiram aqui, bem no local onde tem o Parque das Crianças. Isso não combina. É verdade. Então, eles já estão... Aí é que entra o Carlinho e o Carlão. Eles vão ajudar a cuidar junto com o Arthur. E tem também o Onélio. O Onélio, ele vamos dizer assim, é o olho clínico da administração. Ele olha ali onde é que tem aquele problema, tem que resolver isso aqui, é importante para a comunidade e eles dão prioridade. Porque a gente sabe que não tem condições de fazer tudo. Mas é importante saber, descobrir quais são as carências mais importantes. Joel, a princípio é o estacionamento, mas vai revitalizar também a pracinha, é isso? É isso. Nós vamos fazer uma melhoria do estacionamento aqui, porque a gente tem um problema de vaga sério. O comércio reclama muito e com razão. Tem um problema de vagas aqui, então a gente vai aumentar o número do estacionamento para as pessoas. Vai ser como acontece, por exemplo, do outro lado da praça. Do outro lado da praça você vê que tem a vaga para os carros entrarem. Sim. Lá na 5, a nossa famosa Praça da Bandeira, ela tem esse espaço dos dois lados. Então, é preciso aproveitar os espaços para as pessoas chegarem, aquela quadra estacionar de areia, sua bicicleta. Né? Bem movimentado. Sim, claro, mas por quê? Porque tem estacionamento. Sim. Quando tem evento lá, nem dá para fazer para estacionar. Porque, na verdade, o morador do Guará, ele anda de 4 rodas, não tem jeito. Ele está sempre de carro, ou então ele está agora, estão aumentando bastante as bikes, circulando de bikes também, tem os motoqueiros. Então, a mobilidade é o nome, a gente precisa resolver isso. Com a questão do Zebrinha, o Zebrinha, ele vai entrando aos poucos. Teve audiência na administração, com vários líderes comunitários, e que a gente apresentou para os técnicos da CEMOB. O subsecretário estava lá, tinha vários técnicos anotando tudo que o pessoal falava. Eles foram lá para ouvir a gente. E a gente passou várias informações. Por exemplo, as periferias precisam de ter uma linha de Zebrinha. Você vai lá na 12, tem problemas. Você vai na 14, lá também tem problemas. Você vai aqui na 9, tem problemas. Porque o pessoal da 9, por exemplo, para eles pegarem o ônibus, eles vão longe para eles chegar até o ponto de ônibus. E o Zebrinha é justamente isso. Hoje, qual é o percurso que ele faz? Esses novos, Joel, você sabe? Eles iniciaram uma linha, inclusive foi criticado lá na audiência,
Eles fizeram uma linha, colocaram zebrinha circulando mesmo trajeto que faz o ônibus normal. Não que a gente não quer, mas tem que criar linhas que vá até a periferia, até as últimas quadras do Guará, porque tem gente lá que precisa do zebrinha. Então, e a demanda é grande e o pessoal sofre muito e não tem justificativa a gente ter esse problema no Guará. Então precisa, essa audiência que a gente teve lá, foi discutido a questão de alternativas para melhoria para poder atender a comunidade. Porque quem está no governo, eu já fui governo, é complicado, às vezes você é uma correria desde o momento que você entra até o momento que você sai, é tanta coisa que você não consegue atingir tudo. Então, cabe a gente, aí entra mais uma vez nas lideranças comunitárias, para informar onde é que é interessante a linha. E a audiência foi para isso. Então, quer dizer, mas devia ter sido feito, mas foi feito antes e foi encaminhado e está em estudos. Tem que melhorar as linhas de ônibus do Guará. E não é só o zebrinha, viu? A linha normal dos ônibus também é importantíssima a ampliação e a mudança de horários. Por exemplo, os trabalhadores reclamam muito, e o pessoal do supermercado, os empresários comuns e tudo, do horário do Corujão. Tem que ter uma linha que passa nas últimas horas para levar as pessoas embora. Tem muita gente que fica trabalhando até 10 horas e depois termina. Como é que faz para ela pegar ônibus? É complicado, ela não tem condição. Então você tem que ter uma linha que funcione. E outra coisa, cara, se colocar, porque o pessoal fala muito em viabilidade. Se você colocar essas linhas, você vai ver como é que os ônibus vão encher. Tem muita gente que sai, por exemplo, os funcionários de supermercado. Eles saem 10 horas da noite, é o encerramento do comércio. Ele ganha mais dinheiro justamente depois das 18 horas, que as pessoas chegam do trabalho e vão fazer compra. E as pessoas, e o açougueiro que fica lá dentro, como é que ele faz para ir embora depois? Então a gente tem que viabilizar isso também, porque está acontecendo um negócio muito, muito interessante. As pessoas não querem vir trabalhar no Guará, porque elas não tem como voltar, cara, é tão óbvio. É tão simples que chega a ser assustador, porque é tão óbvio. Tem que fazer, tem que ter linhas para levar esse pessoal para casa. Outra coisa, o Guará está se elitizando muito. Ele precisa ter moradia popular, cara. Tem que ter moradia para as pessoas simples. É preciso ter casa também para empregada, para ela poder trabalhar durante o dia. Se ela não tem, ela vai pegar um ônibus e vai lá para Lusiânia. Ela vai lá para Valparaíso. Ela vai para Braslândia. Cara, você imagina uma linha saindo aqui e depois das 10 horas e levar os funcionários. É muito delicado e é muito importante essa percepção do governo e essa criação dessas linhas. Tem muitas linhas que é criada para teste, de repente se não funcionou, não está tendo movimento, passa para outra linha. A gente precisava mais zebrinhas internamente na cidade, porque a pessoa da 34, por exemplo, ela quer ir na feira. Para ir na feira, ela vai esperar a linha de ônibus comum, não dá. E o pessoal da 19 também. E você tem o pessoal das quadras novas. Mas as quadras novas já foi colocada uma linha lá. As quadras novas, gente, é uma cidade em crescimento. Agora vão ser instaladas as paradas de ônibus, vão ser construídas praças lá, porque lá não era nada, não tinha nada. Então, está vindo agora já abriu uma academia grande ali nas quadras novas, já está dando um movimento bom para os moradores. E as quadras novas não é de pobretão, não. É o pessoal que faz casinha de 2 andares. Então muito pelo contrário. É qualidade, né? Você vê o nível das pessoas lá. E a nossa eterna, mas que vai sair, está dando a obra do viaduto que está de rosca. Onde vai ser o viaduto, Joel? O viaduto, eu fico observando, eu não tenho a informação do governo, mas fico observando, eles tinham uma previsão lá para o começo do ano que vem. Mas eu acho que tem que acelerar o passo. Mas vai ser aonde? Não, vai ser? A ponte nova é naquela descida que vai para a rodoferroviária. Eles estão fazendo um novo viaduto ali. Um viaduto não, é uma ponte, uma nova ponte ali, que vai melhorar muito, já está melhorando o fluxo das pessoas. Mas agora você vai lá,
Está apertadinho porque é o mesmo veículo que chega e que sai usando aquela pistinha lá que só tem duas alternativas. Com a Ponte Nova, serão 4. Já vai nascer com bom movimento lá. Porque aquela turma, o pessoal daquelas quadras novas, é que vai fazer esse acesso também. Quer dizer, você vê, é complicado você criar um conglomerado urbano, porque você tem que pensar na parada de ônibus, você tem que pensar na qualidade das vias. Aquela descida por Bandeirante, muitos anos, foi uma pista única que ia daqui para a roda ferroviária. Agora já tem 2 pistas. A estação do trem ali que você diz, ô Joel? Como? Isso? Você está falando ali do Guará para o Bandeirante. Do Guará para o Bandeirante. Sim, mas já está a obra, está em Sim, andamento. Tá em andamento. Agora a gente fica cutucando que é para andar logo, né? Porque o governo, todo governo, ele é movido de certa maneira à pressão, a interesses comunitários e eleitorais. Então, aquela turma lá tá precisando muito de uma acelerada no serviço, mas o serviço está saindo. Estão fazendo umas calçadas muito lindas, grandes, espaçosas, que estão fazendo ali. Então, eles estão trabalhando. Um pouquinho de paciência e logo a gente vai estar inaugurando umas obras novas. Eu ia fazer a introdução, você viu tanta coisa que eu falei, e é tanta coisa que está acontecendo na cidade. E vai acontecendo agora. Eu queria destacar a questão da sinalização da orla, que está muito bacana. Isso aí, a comunidade que anda na cidade, que trabalha de bicicleta, por exemplo, é sensacional, cara. A qualidade das vias está melhorando. E assim que tem que ser. Vamos trabalhar, vamos cutucando esse povo, que brevemente a gente vai ter essa volta aí. Bom, mas eu já falei demais. Hoje o programa está sendo mais de bate-papo, e é bom isso. Por isso é o lema do programa, sempre um bom papo. Você fica bem informado. O tanto de coisa que eu falei, muitas pessoas não sabiam aqui. Boas notícias do Guará, né, Boas João? notícias do Guará. Eu queria só saudar o pessoal lá do plantio, que está lá ralando na terra lá e plantando a plantinha lá, e brevemente a gente vai ter umas árvores e frutíferas também. Isso é muito bacana. Sem árvore a gente não vive, gente. A gente tem que valorizar, tem que substituir essas árvores que estão velhas e que vão caindo, e a gente não pode ficar sem esse espaço aí da árvore, porque senão daqui a pouco aparece alguém lá para fazer um prédio, igual aconteceu no Guaraú agora. Aquele espaço ali do Guará, tinha algumas árvores ali. Tinham muitas árvores, né? E até te perguntar isso, Joel. Construir a drogaria ali não tem mais nem espaço para plantar por ali, né? Não, mas aquela como é que é? Drogazil, né? A Drogazil na frente tem um estacionamento que é interesse do próprio empresário. Sim. Plantio de árvores ali, que é para fazer uma sombrinha, cara. Você não pode fazer um estacionamento e não colocar árvore. É o mesmo caso lá na ponta do estacionamento dá, então, né? Tem espaço que tem que fazer um plantio lá. Então, a gente está com a faca e o queijo na mão. Tem muita liderança aí que pode fazer um movimento para plantar árvores na cidade. E está na hora. Agora, 1º de dezembro, anota aí, 1º de dezembro está marcado como o Dia Nacional de Plantio, e que vai ser feito plantio de árvores. Nós precisamos muito. E com as chuvinhas boas que vai vir aí, a gente torce para que chova bastante, para que tenha bastante fertilidade, que é para as árvores crescerem. Isso é importante anotar também, e você participar também. Participação de todos é muito importante. Parabéns a Simone e toda a turma do plantio, que é bacana. E está acontecendo hoje, e é bom as pessoas já ficarem informadas. E assim, a gana de informação é muito grande. Parece que chegou mais viaturas para o 4º Batalhão. Eu vou trazer aqui o Coronel Passos, o Fernando Passos, eu vou trazer ele aqui para a gente ver essa questão, porque a viatura é muito importante, gente. Você só vê a viatura andando, mas você não vê o trabalho que dá para trocar o óleo, para trocar o pneu, para fazer a manutenção. É caro e é difícil. E com viaturas novas, e a gente recebeu recentemente 50 praças, isso é bacana demais, já estão circulando aqui. Um reforço bom, hein, Joel? Um reforço bom. O Oni fez até um vídeo para divulgar o Passos, então isso é bacana. A gente gostou, bate palma e quer mais. Isso é muito importante, é a comunidade do Guará se manifestando. Muita coisa para falar, mas, gente, eu queria
dedicar o espaço agora para a gente falar, porque essa semana a gente teve o jogo da seleção. Sim. Olha, eliminatórias da Copa. Eliminatórias, foi eliminatória. É das eliminatórias, mas o Brasil já está classificado, graças a Deus, para ir para a Copa. Mas é a seguinte, a gente viu caras novas, a gente viu... teve muito jogador que entrou e sabe... assim, a gente não tem muito tempo de ficar treinando. Tem que ter jogador que chegue e já saia jogando. E Luiz Henrique jogou demais, né? O Luiz Henrique é uma grata surpresa que está crescendo e o menino já está... Entrou com vontade, né, Joel, de jogar, que eu acho que isso faz toda a diferença. A vontade do cara jogar. Porque tem cara que vai lá para a seleção, parece que tá na marra, parece que tá obrigado. Sabe o que é isso? Durante muito tempo, a seleção... A convocação era política. Sim. Aliás, essa palavra é tão... É importante ter a política, mas é tão chata, sabe? Porque era política... Porque muito jogador que ia para a seleção, ele já tinha o padrinho dele. Sim, já chegava lá porque contratavam ele, porque quando o jogador da seleção para vender é mais fácil. Então o cara fala, não, convoca ele lá para fazer um jogo da seleção. O cara é convocado e é vendido para o exterior, cara. Mas isso é líquido e certo. Então, assim, a gente sente isso, e a seleção sentiu isso, que estava sendo muito política a convocação. Agora não. Agora eu senti firmeza no novo técnico que nós temos, de convocou, que ele até barrou o Neymar também. Porque é o seguinte, tinha que dar um basta nisso, pô. Porque ninguém tinha peito para tirar o cara, velho. A verdade é essa. Não tinha peito para tirar o Neymar. O Neymar, quando estiver prontinho, vai lá, toma um banho, faz exercício, faz. Não pode ter preguiça. Vai lá para a academia, faz exercício, aumenta a musculação e vai jogar, cara. Agora não dá para você ficar pedindo, trabalhar só com o nome passa. É o que está acontecendo com o Neymar. As coisas passam. Tem que colocar ele lá. É para quê? Para trabalhar junto com a comunidade. Mas assim, a gente teve... A gente, inclusive, eu queria passar para o Rony. Rony, a gente vai ter jogo esse final de semana, não vai? Ou não? Não vai não. Não tem. Como tem a eliminatórias, que vai ser terça-feira, ó, tem até aqui os próximos jogos. Só passando pelos resultados das eliminatórias, o Joel, que tiveram aí durante a semana. Ó, o Paraguai empatou com o Equador, 0-0. A Argentina, os dois já estão classificados. Argentina e Venezuela, a Argentina deu 3-0. Eu não entendi, falou que foi a despedida do Messi, o Joel. O Messi fez 2 golaços e a despedida, eu não sei não acredito muito não. Mas... Olha, o cara que fala que vai fazer a despedida e faz 2 gols na seleção. Pois é, e o ano que vem já é Copa... Pode ser, eu não sei. Posso estar falando besteira, mas eu achei muito estranho. Tá muito próximo da próxima Copa. Faz sentido o que você está falando. Faz sentido o que você está falando. Uruguai ganhou de 3-0 do Peru. O Peru tá lá embaixo também. Colômbia ganhou de 3-0 da Bolívia. E no jogo do Uruguai, quem fez gol? Arrascaeta, um golaço, né, Joel? Que isso. Golaço, bateu no travessão e entrou uma bomba que o cara deu. E o Brasil ganhou do Chile 3-0. Primeiro tempo meio xoxo, né, Joel? Não sei se você achou, mas o segundo tempo eles acordaram. Então foi bom. Aí a classificação da eliminatórias tem uma surpresa aí, hein? Talvez a Venezuela... pode ir para a Copa. Ela tá bem cotada para ser a 7ª colocada, porque é o seguinte, o Brasil vai pegar a Colômbia. A Bolívia, lá em La Paz, lá na Bolívia, não sei se é em La Paz realmente, mas a Bolívia tem que ganhar do Brasil e torcer para a Venezuela perder o jogo dela. E a Venezuela a Venezuela vai pegar a Colômbia em casa. É um osso duro. Ganhar do Brasil nessa fase é difícil. É difícil. Então a Venezuela, se ela acabar em 7º, ela vai para aquela repescagem, né? Que normalmente é contra os times lá da Ásia, lá da Oceania. Então a Venezuela pode ir para a Copa pela primeira vez. Estou torcendo para isso acontecer, hein, Joel? A próxima rodada é Equador e Argentina, terça-feira, 8 horas da noite. Terça-feira também, 8h30, tem Chile e Uruguai. Bolívia e Brasil, 8h30 também. Venezuela e Colômbia. E Peru e Paraguai, 8h30 Bolívia e Brasil também. Vai ser que dia? Terça-feira. Terça-feira agora, né?
Então a classificação, a Argentina está disparada 38 pontos, primeiro colocado, o Brasil com 28 é o segundo, o Uruguai 27, Equador 26, Colômbia 25, Paraguai 25, aí até o sexto colocado. Aí vem sétimo a Venezuela com 18 e a Bolívia com 17. Os dois últimos são o Peru com 12 e o Chile com 10. Chile é aquele pessoal que teve, aquela geração foi embora, tem que renovar lá. O Chile, tá muito mal. Já foi um time bem mais perigoso, né, cara? Você percebe no jogo que... E eu acho isso que é interessante. A seleção brasileira, ela tem muitas alternativas, cara. Você vê a qualidade daqueles jogadores. Então, na verdade, teve aquele jogo, mas dava para ser mais. Sim. Tinha muita caixa para levar mais gol ali, com certeza. Errou muito gol, o goleiro defendeu, né? Eu tô falando até do primeiro tempo lá, que foi meio xoxo, que eu achei, mas teve muita oportunidade. É isso aí. Mas nós já falamos muito do futebol da seleção, e aquele bonequinho que o Jorge colocou lá, o bonequinho já deve estar com a testa já inchada de tanta cabeçada que ele dá ali, cara. Então olha lá, é muita embaixadinha de cabeça. É a criatividade do nosso querido Jorge aqui, da Ficou legal, ficou bom, hein? Ficou legal. Mas assim, ele sempre inventa essas coisas. Pode ver que ele está sempre inventando. Bom, agora nós temos, semana que vem, retorna a Copa do... no meio de semana já. Meio de semana já. Meio de semana já. É porque a seleção vai jogar na terça-feira, na quinta-feira já não tem desculpa. Nenhum. Quarta-feira já volta. Quarta-feira já volta. Terça tem a seleção e quarta-feira já tem Copa do Brasil, começando com Fluminense e Bahia, 7 horas da noite, no Maracanã, jogo de volta. O primeiro jogo foi 1-0 pro Bahia. E tem também Corinthians e Atlético Paranaense, quarta-feira, 9h30 da noite. O Corinthians ganhou lá no Paraná, então vai com a boa vantagem, jogando em casa. E na quinta-feira, 7h30 da noite, esse jogo do Corinthians é pela Copa do Brasil, Copa do Brasil, aqui são confrontos da Copa do Brasil. Então quarta-feira a gente vai ter confrontos da Copa do Brasil. Copa do Brasil, E quinta-feira, 7h30 da noite, Cruzeiro e Atlético. Cruzeiro também que construiu uma boa vantagem, 2-0 no primeiro jogo, que ele jogou lá no campo do Atlético. E o próximo jogo vai ser no Mineirão. Mineirão, que é um campo meio neutro, porém, hoje ele tá mais para o Cruzeiro, como o Atlético já tem um campo dele, a Arena MRV. Então, foi 2-0, mas é clássico, né, Joel? Tudo pode acontecer. Eu conheço o Mineirinho. Mineirinho, cara. Ele, e principalmente o Mineirinho atleticano, ele deve estar mordido, cara. Com certeza. E outra coisa, o jogo foi aonde? Foi na Arena MRV, o primeiro jogo. Na verdade, por exemplo, os flamenguistas já são felizes, a gente fica satisfeito quando o jogo vai ser, porque o MRV só deu alegria pro Flamengo até agora nos jogos que teve com o Atlético. E o pior é que o Cruzeiro tá ganhando mais do que o Atlético na casa do Atlético. Você já pensou, mesma cara? coisa, assim como o Flamengo. Então o atleticano, aquele atleticano que gosta de um queijinho, as cidades no interior, as cidades de Minas Gerais, é uma guerra ferrenha entre o Cruzeiro e o Atlético. A torcida disputa e Neguinho vai... É incrível, cara. Impressionante a pressão dos mineirinhos. Mas, na verdade, como você falou, a coisa está tendendo para o Cruzeiro. Tá. E o Cruzeiro está bem, inclusive, no Campeonato Nacional, né? Sim, mas teve um probleminha, né? O Caio Jorge, que foi pela seleção, foi até cortado, né? Foi chamado o Andrés pro lugar dele, que ele machucou naquele jogo, né? Um grande desfalque, o cara que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, tá arrebentando lá com o Matheus Pereira e o restante do grupo, né? Mas é um grande desfalque. Caio Jorge não jogará, provavelmente na quinta-feira. E é interessante lembrar aí do Andréas, que ele também teve uma passagem para o exterior e tal, pelo Flamengo, e agora ele voltou para jogar no Palmeiras, né? Sim. Ele vai jogar no Palmeiras agora. Ele que ficou marcado, ele que perdeu aquela bola e o Davidson fez aquele gol da Libertadores naquela época, né? E uma pena, porque isso é fatal, sabe? Quando acontece isso, isso é fatal, cara. Sim. Porque na verdade, o torcedor não perdoa, sabe? Isso então, mesmo. o Andréas acabou pro Flamengo naquele momento. Ele pode até voltar mais na frente, mas aquilo ali, cara... E é uma coisa...
quer dizer, o jogo é muito dinâmico, né, cara? Chega um momento, o cara perde a bola, o cara vai lá, leva e faz o gol. Não pode ter erro. Por isso que um erro individual, um erro ali, até coletivo, é fatal. Em jogos assim, de clássico, jogos de final, o cara perdeu a bola ali, é o lance do jogo. Porque é quase erro zero nesses jogos, né, Joel? Verdade. Outra coisa aí, falando ainda do jogo, a questão de vários jogadores que foram convocados. O Paquetá, de certa maneira, fez um gol. Sim. Né? E se recuperou, porque na verdade ele estava numa situação delicada com aquele processo. Foi absolvido, então ele falou que até tirou um peso, né? Voltou no Maracanã, um local que ele conhece, ele ficou muito satisfeito. É um cara que joga muita bola, hein, Joel? Muita bola, Só falando do Caio Jorge, o Caio Jorge ele ainda é dúvida, né? Ele não está descartado para o clássico, virou dúvida. Eu não sei como foi uma lesão muscular que ele teve, eu acredito que um preparo ali bom, uma boa recuperação, ele esteja na quinta-feira. E para completar na quinta-feira, ô Joel, tem Vasco e Botafogo e Vasco, lá no Tapetinho. Primeiro jogo foi 1-1 em São Januário. Quinta-feira, 9h30 da noite, um jogão de bola. Olha aí, gente. Botafogo e Vasco decidindo vaga na Copa do Brasil. Sim, na semifinal da Copa do Brasil. Quem ganhar esse jogo pega o vencedor de Fluminense e Bahia. Olha, e o outro confronta o vencedor de Cruzeiro e Atlético, né? Do confronto pega o vencedor de Corinthians e Atlético Mineiro, né? Tudo indica que vai dar Cruzeiro e Corinthians. Na decisão? Mas a gente sabe que... Não, na semifinal, né? Uma das semifinais. Mas a gente sabe como que é o futebol, né? Tudo pode acontecer. Corinthians, como eu disse, está com a grande vantagem, porque ganhou o primeiro jogo fora de casa e vai decidir em casa, podendo até empatar, que se classifica. O Fluminense e Bahia, o Cruzeiro e o Atlético, como eu falei, foi 2-0 pro Atlético, mas é um clássico também. O Atlético tem um grande time, pode ganhar também no Mineirão. Exatamente, equilíbrio total. Pode ganhar 2-0 e ir pros pênaltis. Fluminense e Bahia, o Fluminense perdeu de 1-0, mas vai jogar em casa no Maracanã lotado, então pode ganhar do Bahia também. Pode levar 1-0, vai pros pênaltis. E Botafogo e Vasco é um clássico. O Botafogo é o favorito, tem um time melhor, vai jogar no Tapetinho, mas a gente sabe que clássico, rapaz, né? Ainda mais nessa época nessa fase de mata-mata, né, Joel? Porque mata-mata tem dessas, né? É uma jogada. Você viu aquele gol, o gol que teve no jogo do foi um jogo para a Europa, aquele sub-20. Aquilo foi coisa estranha, o jogo do Flamengo, cara. Eu não cheguei a assistir, mas falou que o Flamengo tava perdendo, fez um gol no finalzinho, levou pros pênaltis e ganhou, né? Foi uma falha lá. Foi, né? mas na verdade, o cara acabou já o tempo, tá na prorrogação, o jogador pega uma bola no meio de campo e chuta ela pro alto, na direção do gol. E encontra lá o zagueiro que dá cabeçada pro Flamengo e faz o gol. Quer dizer, mudou toda a história. Então o futebol... Foi com moral para disputa dos pênaltis, né? Sim. Isso abala o outro time. Foi, abala. Dá moral pro time que empatou no finalzinho. O fascínio do futebol é essa incerteza. E é sempre assim. Sabe? Você não sabe de nada. Eu não sei se... todo mundo fala que o Flamengo tá bem pro Campeonato Brasileiro. Mas não sei se ele vai ser campeão, não, cara. Tem muita água para rolar no Campeonato Brasileiro. Um turno praticamente todo, né, Joel? Um turno inteiro, Joel, você falou aí do Paquetá que foi absolvido e teve também o julgamento do Bruno Henrique. Não sei se você chegou a ver, né? Parece que ele foi penalizado, né? Com 12 partidas. Foi meio estranho, né? Porque ele tomou 12 jogos que só valem pro Brasileirão. Para Libertadores não vale. Ele levou uma multa de 60 mil, que para ele é troco ali. Eu achei muito estranho. Eu tô falando por conta das outras punições que tiveram parecidas. Sim. Por exemplo, o Nino Paraíba, foi a mesma situação. Ele pegou 720 dias de punição e 100 mil de multa. E teve situações de jogadores que foram punidos, eliminados do futebol, foram banidos do futebol por conta esse negócio de apostas. Então a pena dele foi meio branda, eu achei, né? Mas quem julga tem lá os motivos, tem os advogados, estão lá para isso, né? Engraçado, e o tribunal que foi esse julgamento foi no STJD, né? Do Rio de Janeiro.
Então, assim, eu acho que tá merecendo uma reavaliação, sabe? Eu falo por conta das outras punições que tiveram, né? Como eu falei agora, né? Não tô falando do caso isolado, foi um julgamento. A gente também, por exemplo, a gente achou que o Paquetá iria receber uma punição severa. Ele estava até triste já, tudo. Contando foi absolvido. E foi absolvido, inclusive que ele foi absolvido na Europa. Na Europa, lá. O julgamento na Inglaterra, que é seríssimo lá, e ele conseguiu a absolvição. Agora, infelizmente, esse negócio de tribunal, infelizmente a nossa justiça anda... assim, esses julgamentos você fica meio... São muito tendenciosos. Esse julgamento do Bolsonaro, por exemplo, tem muita coisa a ser esclarecida, cara. E a imprensa está falando, e as pessoas estão falando, sabe? Mas esse julgamento do Bruno Henrique também foi meio estranho. Do Paquetá foi total, né, cara? Foi absolvido, acabou o problema, vida livre. Ele deve estar dormindo melhor agora. Porque, ele tirou o peso das costas que ele falou. Você é um jogador de futebol e ser ameaçado de ser banido, você já pensou isso? Um pesadelo. Incrível. Deixar o trabalho. Joel, você que é advogado, você sabe que um advogado bom faz toda a diferença, Nossa, né? Como faz? Às vezes, um processo. Às vezes, na verdade, tem as manhas da advocacia, tem uma coisa no processo chamado prazo, que é uma coisa que muito advogado perde causa por causa disso. Porque, como ele tem muitas causas, se ele não tiver um controle direto da ação, mas não é só prazo, muitas vezes é o processo de investigação, como é que é feita a investigação, e o advogado, ele sabe as manhas do que falar, do que funciona, e é por isso que ele é advogado. Então, assim, tem casos que a gente tem absolvições que você acha totalmente justificada, mas você vai olhar no processo, no processo, vai ler o processo lá, você vê que faz sentido. Então, é para isso que esses caras estudam, para ser advogado, para poder trabalhar. É por isso que existe advogado criminalista, sabe? Tem todas as especializações aí, e é muito difícil. Então, é uma ciência que tem que ser respeitada. E na verdade, a classe de advocacia também não está isenta, não, entendeu? Tem muita coisa que acontece por baixo do pano e a gente não pode provar, que acaba dando resultados estranhos. Tem gente mas que tem a manha, contato com o juiz, né? É o que falam, né? Tem uma coisa que é muito... foi publicada na imprensa e não é novidade, é que tem muito ministro do STF que tem a esposa que tem escritório que resolve os casos que vão para ele. É uma acusação. Né? É uma acusação, mas tem que provar. Né? Mas essas coisas acontecem. Então, existe uma névoa nesse processo. Essa é uma névoa que você não sabe bem como é que é isso. E na verdade, o Brasil tem problema com a justiça, com a qualidade da justiça e com a parcialidade da justiça. Infelizmente, isso já foi comprovado e a gente está sofrendo isso agora. Porque, na verdade, mas já é política, mas são coisas que precisam ser pesquisadas, né? É isso aí. A advocacia é uma arte e a gente tem que respeitar os advogados. Inclusive, a gente traz aqui vários advogados para resolver problema de família. Seria bom, hein, separação, Joel? Um advogado para falar dessas questões que estão acontecendo aí. E a OAB do Guará que trabalha com a gente, né? Sim. Ô, Joel, como a gente está no tema futebol, o Brasileirão volta no próximo final de semana, dia 13, hein? Próximo sábado. E também falando da Libertadores, a Libertadores volta no dia 16 de setembro. E falando no Brasileiro, aquela história do Flamengo e do Grêmio foi legal, não. Porque, na verdade, aquele empate com o Grêmio, você vê como é que é a artimanha do futebol. 45 minutos, o atacante vai chegando na área, ele chuta a bola na mão do atleta e o atleta não conseguiu desviar a mão e, na verdade, a regra é confusa nessa questão aí, e ele marcou o pênalti e estava 45 minutos, não tinha tempo do Flamengo recuperar mais.
Olha, eu tô tendo a impressão que esses pênaltis, ô Joel, você que já deve ter jogado uma peladinha na sua vida, parece aquela pelada que a gente tá jogando na rua, que bateu na mão, parou, mão, parou. Os pênaltis estão sendo assim, mais ou menos. Na verdade... Porque realmente tem pênalti que o cara tá muito próximo do cara e joga a bola na mão do cara. Tem juiz que marca. Tem pênaltis absurdos acontecendo. É uma coisa que precisa corrigir assim. E a regra não é clara. O Arnaldo a regra não é clara. O Arnaldo falava, a regra é clara. Para o pênalti, a regra não está sendo clara. Teve reclamação na imprensa, em todos os veículos, sobre a questão desse pênalti. Mas é o seguinte, sabe o que é? Porque isso acontece com todo time, mas naquela época, naquele momento era o Flamengo que estava em jogo. Então existe todo o exército do Flamengo, o pessoal da imprensa tem muito flamenguista, e o pessoal colocou que não tem lógica e tal. Quer dizer, gente, o futebol, por isso que eu falei que o Flamengo não é campeão ainda. E ainda nem pode ser. Não pode de forma alguma. O Palmeiras está ali colado, verdade. Cruzeiro está bem, o Botafogo pode dar uma arrancada. Eu tô torcendo para chegar o jogo do Flamengo e Palmeiras, sabe? Eu tô torcendo para chegar. O Flamengo normalmente ganha, né? Tá ganhando esse confronto ele direto ganhou, aí, já teve um, não foi? Sim. E agora vai ter outro, mas esse que teve foi no Rio de Janeiro. E o próximo Flamengo e Palmeiras é lá em São Paulo, deve ser lá no estádio do Palmeiras, né? Palmeiras. E o Flamengo normalmente está ganhando fora e dentro de casa, esse confronto aí, que é um confronto direto que decide campeonatos. O Flamengo está bem, mas isso é fase. Sim. É importante que... Você lembra que antes do jogo do Flamengo e Grêmio, todo mundo falava, não vou nem viajar, o Gaúcho não queria nem viajar para ver o jogo, porque não vale a pena, não adianta, que já está perdido. Não é assim, não. É verdade. Então vamos analisar caso a caso e vamos ver realmente como é que vai ser. Hoje, o primeiro jogo do Flamengo e Palmeiras foi lá em São Paulo. Foi em São Paulo, e o segundo vai ser no dia 5 de novembro, e o Flamengo, na 29ª rodada. O Flamengo ganhou. Deixa eu ver aqui quanto que foi o primeiro jogo. Deixa eu procurar aqui. Isso é jogo para 1-0, não? Normalmente é um jogo difícil, como você falou, é um jogo normalmente duro. Gente, né? É bom aqui que o Rony, ele tem um computador ali, ele já sabe as manhas. E ele descobre, a gente fala o assunto, ele já coloca no ar e faz pesquisa, e a pesquisa é rapidinho. E sai na hora, e isso é informação. Agora, eu vi uma propaganda, fala enquanto você acha aí, eu vi uma propaganda ontem, que tinha que tem um aparelho que você compra, não precisa nem de antena, não precisa nem de internet, você tem acesso a todos os canais. É uma nova TV, né, João? É uma nova TV, está saindo, mas isso vai aparecer rapidinho. Tem muita pesquisa aí. 3.0, né? A TV 3.0. A 3.0 vai ser de graça. E tem um aparelhozinho também que é muito bom, que eu até anotei ontem no negócio, no computador. E eu vou fazer uma pesquisa nessa bichinha aqui, porque é uma coisa interessante. Sabe o que é? De graça, cara. Já pensou, você não tem que pagar mais é caríssimo essas redes de televisão, e agora tem uma oferta aí que parece que é de graça. Mas essa é liberada mesmo? Deixa eu ver aqui. Lista, se eu posso dizer assim. Segundo a informação que eles passaram, não está aqui. Segundo a informação que eles passaram, ela é aqui, ó. É aqui. Signal 500. A matéria é interessantíssima. Que eles informam aqui, é um aparelhinho, sintonia para 397 canais, instalação fácil sem antena, funciona sem internet, resolução Full HD. É liberado pela Anatel, funciona, e segundo a informação que eles deram aqui, R$19, cara. Eu tô desconfiado disso pra caramba. R$19 é um aparelhinho que você coloca e tem todas as garantias aqui. Deixa eu ver aqui. De onde é essa matéria, Joel? Chegará nos próximos 5 ou 10 dias, full time. Isso aqui é uma promoção. Signal 500, Smart TV, Signal 500.
Aí vamos ver direitinho como é que é esse negócio aqui. Pelos que ele mostra, é uma maravilha. Vamos ver se isso tem alguns acontece. aí, por exemplo, o Pluto TV, que tem nas Smart TVs, tem a Samsung TV, que tem vários canais também. Pode ser isso daí. Ô Joel, o primeiro jogo do Palmeiras e Flamengo foi no dia 25 de maio de 2025. Foi o Flamengo ganhou de 2-0 lá em São Paulo. Putz. O próximo jogo é dia 5 de novembro, lá no Maracanã. Pedreira pro Palmeiras, hein? Tem uma coisa que leva muita vantagem no regulamento do campeonato. Pô, bem na minha foto você tá colocando isso? Homenagem ao Flamengo. Mas na verdade isso é inerente, sabe? Isso acontece muito. Coloca um do Vasco aí também, Jorge. Tá vendo, Jorge? Mas olha, assim, a concorrência é injusta. O Vasco merecia o melhor destino. O Vasco vive disputando a segunda divisão. Quer dizer, é terrível isso. Agora tá lá, o último jogo ganhou do Sport fora de casa. Deu de 6 no Santos, as coisas estão melhorando, hein, Joel? Contratações, tomara que melhore, né? Sim. Mas infelizmente, nós estamos brigando lá embaixo. A realidade do Vasco é essa, pelo menos no momento. Na verdade é isso, né, cara? Na verdade é isso. A gente... Não dá para tampar o sol com a peneira, né? Hoje o Vasco é o 15º, né? Tá disputando a segunda divisão, está perto da disputação. Mas o Vasco tá, por exemplo, o Atlético que tá acima dele aqui, que é o 14º, tem 24 pontos, o Grêmio tem 25, o Corinthians 26. E o Vasco tem quanto? 22, tá com 22 pontos. Tá com 22 pontos, tá bem, cara. O Ceará, que é o próximo confronto do Vasco em São Januário, tá com 26, se o Vasco ganhar ele dá uma boa subida na tabela. Como você falou, eu acho que a parte de cima já está definida quem vai brigar. Eu acho que não vai sair disso daqui. Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, Botafogo, Bahia. E o Cruzeiro vem jogando por fora e o Cruzeiro tá lá nas cabeças. E o Mirassol, como a gente já falou, é uma grata surpresa. O Mirassol é o 6º colocado com 35 pontos e tem 20 jogos. Por exemplo, o Flamengo tem 21 jogos com 47 pontos. O Cruzeiro tem 44 pontos com 22 jogos. O Palmeiras tem 43 com 20 jogos. E tem o Bahia com 36, 20 jogos. Botafogo 35 e Mirassol 35, os dois com 20 jogos. Aí tem o São Paulo o Mirassol é uma alegria e, na verdade, o que acontece com o Mirassol estimula muito quem está lá embaixo. Porque, na verdade, o Mirassol ele tem uma história de eficiência administrativa no esporte. Você vai na estrutura da cidade de Mirassol, que eles montaram no futebol, o centro de treinamento dele é top, a questão da gestão, que é muito importante, funciona pra caramba. Né? Então, assim, a gente vê que o Mirassol é o sonho de muito time pequeno. E você fala, pô, mas como é que o Mirassol chegou lá? Né? Organização, cara. E encaixou o time, né, Joel? Que é o principal, né? Porque tem times aí... Tem times que montam bons elencos com bons nomes, mas não da liga. A verdade é essa. Como é importante o técnico, né, cara? Um bom técnico, uma boa estrutura, já coloca o time disputando com os grandes lá. E o Mirassol tá lá nas cabeças. Agora sim, hein, ô Jorge, agora sim. É isso aí, vai cair um pouco nossa audiência, mas beleza. É bom. Aumentar. É isso aí. Seus convidados sempre vascaínos aí, hein? É verdade, impressionante. Eu estava vendo outro dia, cara. Quase todo convidado que vem aqui é vascaíno. A menina, a deputada distrital, que eu não sabia. A Deise é vascaína. Olha, veio aqui o secretário do Meio Ambiente, vascaíno. Sim. Olha, o Alírio é vascaíno. O Wagner é vascaíno. Luciano é vascaíno. E cara, impressionante, cara. Impressionante. Tem que ter cuidado quando falar do Vasco aqui, porque os times têm representatividade. Seus amigos aí vascaínos. É verdade. E tem mais gente, viu? Tem muito mais gente que vai chegando e que quer dar... rivalidade sadia, né? Sim. Muita gente boa é vascaíno. E realmente tem muita gente. Agora, a torcida, o time tem que trabalhar bastante para poder merecer essa torcida. Joel, porque realmente é justamente isso. É isso aí. O time não merece a torcida que tem, na verdade. É isso aí. Então, terça-feira,
Brasil e Bolívia, né? Brasil e Bolívia, Brasil e Bolívia 8h30 da noite. Eu tô achando esses últimos jogos, assim, agora para frente é vitrine. O time vai se mostrar para as torcidas, né? O jogo vai ser aonde? Vai ser lá na Bolívia, local Bolívia. Aqui, eu não sei se é em La Paz, não tá falando, eu posso até dar uma olhadinha no local do jogo. Né? Não tem problema de altitude, não? Provavelmente, hein? Por exemplo, aí já tem, é um teste muito importante, porque muitas vezes Real Madrid é muito bom, é bacana o Real Madrid, mas o Real Madrid nunca jogou na Bolívia. O Real Madrid nunca jogou no Equador, entendeu? Porque ali não é brincadeira, não. Porque envolve uma coisa externa, que é a questão da respiração, cara. Os caras não seguram, porque lá a altitude influencia pra caramba, sabe? Então, tem que botar o Real Madrid para jogar lá no Equador e tal. E outra coisa, time que merece respeito, até para a Copa, é o tal do chamado Equador. Porque o Equador tem os jogadores, é um bando de varapau, cara, que marcar aquele... Eu fico pensando, cara, você marcar um zagueirão de 2,5 metros, sabe, magro e que corre, como é que você vai alcançar esse cara, cara? É muito complicado. O cara joga a bola e acabou. Eu me lembro na época do Ronaldo, o Ronaldo, não é o Ronaldinho, não, é o Ronaldo lá do Cruzeiro. O Ronaldo, ele jogava a bola pra frente e corria, cara. E ninguém conseguia alcançar esse cara, bicho. Era impressionante. O Ronaldo realmente era um fenômeno. A velocidade, porque ele era um cara musculoso, era um cara rápido, e ninguém conseguia chegar. O Ronaldo deitou e rolou no Real Madrid durante muito tempo, cara. E o pessoal do Barcelona é mordido com o Ronaldo por causa disso. Porque ele pegava a bola e ia embora e fazia o gol e não tinha jeito, cara. Por isso que Real Madrid e Barcelona é uma disputa ferrenha, né? Mas é isso aí. Ô Joel, tem aqui, é o Alto que vai ser o jogo, é próximo ali de La Paz, altitude de 4.150 metros acima do mar. Para ter uma ideia... 4.150. A altitude aqui é de 1.000 metros. Aqui em Brasília, né? Em Brasília. Você imagina a altitude de 4.000 metros, cara. Vai ter problema? Vai ter um pouquinho, vai ter. Aliás, na verdade, eu acho que o Brasil não devia... Não, mas não depende dele, né? Porque não vale nem a pena, porque não é justo, o jogo não é justo, porque o ar não é o mesmo para os dois times. Os jogadores de lá estão acostumados. Vantagem, isso é histórico, né? Que jogos de eliminatórias e Libertadores, eles fazem isso para conseguir ganhar de alguns times, porque senão eles não teriam chance. E olha, Joel, apesar de ser na altitude, vai ter que ter jogador que vai mostrar serviço, porque tá naquela fase da escolha dos jogadores que vão para a Copa. E um jogo desse, eu sei que vai ter amistosos, mas um jogo, cara, igual um Luiz Henrique que arrebentou contra o Chile. Se ele arrebentar de novo contra a Bolívia, ele vai dar um grande passo para ir para a Copa do Mundo. E eu quero te perguntar uma coisa, hein, Joel? Quem será o número 10 da seleção? Porque nesse jogo que teve, eu não sei o que você achou, quem era o número 10 nesse jogo do Chile. Lembrando que a escalação do Brasil foi o Alisson no gol, Wesley na lateral direita, Marquinhos e Gabriel Magalhães na zaga, Douglas Santos de lateral esquerdo, Casemiro e Bruno Guimarães ali na cabeça de área, a gente pode dizer, no meio campo, e entrou com vários atacantes, entrou o Rafinha, o Estevão, o Gabriel Magalhães, o João Pedro e a escalação, deixa eu ver, o Gabriel Magalhães está repetido aqui. E teve outro que entrou, que foi esses números todos que você falou, Martinelli, enche os olhos da gente, cara. Foi o Martinelli. A seleção está muito bem, cara. Você vê o João Pedro, você vê o Luiz Henrique, cara, eles estão muito bem, cara. Então essa seleção é seleção para ganhar a Copa, viu? Sinceramente, se você olhar os jogadores, jogador por jogador, é seleção para ganhar a Copa mesmo. Na verdade, foi o Martinelli, que o nome dele também é Gabriel. Gabriel Martinelli que entrou. Aí então entrou Rafinha, Estevão, Gabriel Martinelli e João Pedro. Olha, e o Casemiro e o Bruno Guimarães são cabeças de área. Qual foi o número 10 aqui? Qual que você visualizou? O Rafinha, ele joga mais pelas pontas, assim como o Estevão. O Gabriel Martinelli ali também. E o João Pedro, eu acho mais centralizado. O número 10, realmente eu não
Não, Olha, ainda não vejo. A dupla João Pedro e o Luiz Henrique, né? Sim. E o Luiz Henrique, qualquer um pode pegar 10 com todo louvor, porque os caras jogam muita bola. Eles jogam muita bola. Mas é isso. Mas não tem o clássico, né? Hã? Não tem aquele 10 clássico meio Não tem, campista. Esses todos são atacantes. Né? E você, na verdade, você fala 10, a gente lembra logo do Zico. Sim, Não existe outro Zico. Não existiu. Tinha o Raí, o Ronaldinho Gaúcho, sim, o Rivaldo. Mas todos esses, eles trabalharam como tipo sempre centroavante, né? É verdade. Centroavante. O número 10 clássico era aquele Alex, né? O Djalminho. O Alex. Agora, eu gosto muito, é lógico que ele é lá da zaga, do Casemiro, sabe? Sim, ele eu acho que ele dá assim, segurança, né? Dá segurança. Segurança, eu também acho. Acho muito interessante. Vamos ver, porque eu tenho o próximo jogo. Eu acho que a gente não deve nunca se pautar por um jogo só, mas por uma sequência. Então, 2 jogos já é importante. Mesmo, apesar de que vai ter, atitude. Sim. A altitude vai influenciar. Vai. Não é um jogo que simples assim, porque tem altitude. Mas é o seguinte, de qualquer maneira é 2 pau, cara. 2 pau, não tem dúvida. Vamos à luta mesmo, vamos encarar e vamos meter a bronca. Eu me lembro muito do jogo do Flamengo lá no Peru, na redecisão da Copa. Estava praticamente perdida. O Gabigol mudou o destino em 2 jogadas. Então, não adianta essas coisas de previsão, elas são muito, muito rarefeitas. Está muito sujeita a chuvas e trovoadas, né? É isso aí. Hein, Joel, falando em número 10, ontem eu estava assistindo um comentário ali de um canal de YouTube do Vasco. Eles falaram, eu achei assim, exagero no primeiro momento, né? A gente falando em liga, tomara que o Vasco crie uma liga aí, que dê resultados às contratações. Contratou aquele ex-Flamengo, Matheus França, né? Aquele moleque é bom. É bom. Tomara que dê essa liga. E o Coutinho começou a jogar novamente. O Coutinho que já foi da seleção brasileira, o cara tá aqui na vitrine, que é o Campeonato Brasileiro. Ele já começou a fazer gols, dar assistências. Então é um clássico desses daí. Eu acho difícil. Eu, como vascaíno, eu gostaria de vê-lo. Mas hoje, como eu fiz essa pergunta para você, justamente também pensando nisso, porque eu tô vendo aqui, hoje quem é? O Neymar, eu acredito, se ele continuar jogando, vai ter que ser. Ele vai para a seleção. E hoje o número 10, que eu não sei por que não foi convocado, foi o Vini Júnior. Hoje que ele é o número 10 da seleção. Eu não sei por que ele não foi convocado. Eu só tô falando do meia clássico, porque é o seguinte, aquele cara que deixa o atacante na cara do gol, que dá aquela assistência ali na hora difícil do jogo. Então, tomara, né? Tomara que comece a jogar o Felipe Coutinho e assim como todos os jogadores, porque é bonito ver, né, Joel? A gente tem essa rivalidade entre clubes. Você falou do Arrascaeta, que ele fez aquele golaço lá no Uruguai. Cara, é bonito ver o cara jogar. Sim. O Arrascaeta tá numa fase que ele não precisa ficar correndo de correria. Ele fica na dele, naquele espaço ali perto da grande área. E ali, um passe dele, uma colocação. E ele finaliza muito bem, né? Sim, ele finaliza bem pra caramba. Então, o que acontece? Eu estava observando aquele último gol do Arrascaeta, todo mundo tocando a bola. Quando você viu na entrada da área, ficou aberto. Aí tocaram a bola para ele devagarzinho. Ele só... engraçado, ele não usa a força. Sim. Ele usa direção, sabe? E pouca força, mas ele mata o goleiro, cara. Mata, o goleiro. É no contrapé do goleiro normalmente que ele chuta. Sim, é no contrapé. E é por baixo do zagueiro, é onde o goleiro não tá esperando. Pô, o gol dele passou no meio das pernas do jogador do cara do Grêmio. Isso mesmo, foi isso mesmo. E isso é aquela jogada. Todo mundo tá vendo o jogo, tá esperando aquela jogada e aparece aquela jogada. Aparece. Esses gols dele que ele faz com o Vini, porque na verdade... É uma inteligência, né? Cara, não é qualquer um que faz esse tipo de jogo. Então, quer dizer, ele não tem que se preocupar muito mais com disputa, com risco de contusão, ficar batendo o corpo com os caras, porque hoje em dia o jogo de futebol, eu estava observando,
jogador não pode dar mais do que um toque na bola. Ele tem que ser um toque e tocar certo. E ele toca e se posiciona para receber a bola. Isso aí o Gerson já falava isso há muitos anos. Que o cara tem que tocar e se posicionar já para receber a bola. Quem tem que correr a bola, né? Quem tem que correr a bola. E na verdade, você pensa bem, uma zaga bem montada é difícil, cara. Sim, difícil demais. É difícil porque aqueles caras... Porque é o seguinte, tem que falar na zaga também. Aqueles caras não são bobo, não. Aquela zaga é o seguinte, eu conheço a zaga que já acabou com a carreira de muito jogador. Sim. Então, ele tem um negócio, eu não sei se você observa, mas quando eles conseguem deixar um atacante adversário, um zagueiro adversário chegar, eles têm uma coisa de pisar no pé do jogador, cara. Isso causa contusão, isso é terrível para o jogador. Então, na verdade, se você for observar um jogo de futebol, tem muitas nuances, né? Nuances, tem muitos detalhes, e tem gente que sabe... O Vini Júnior, por exemplo, tem aquela coisa, todo mundo, é igual o Garrincha, todo mundo sabe que ele vai jogar no canto da área e vai lá para frente e vai cruzar para trás. Todo mundo sabe que ele faz isso. Mas não consegue pegar, né? Não consegue pegar. A questão da musculação e da velocidade do jogador é muito importante. O Vini Júnior, ele tem uma coisa, e ele faz isso na Europa com maestria, cara. Impressionante o número. Às vezes você vê, até o Mbappé e o Vini Júnior, hoje eles são os cara-gol, os cara-gol do Real Madrid. Ô Joel, falando em Europa, tá tendo as eliminatórias na Europa também, hein, Joel? Hoje tem jogo, daqui a pouco, 1h tem Armênia e Portugal, Inglaterra e Andorra. E tem vários jogos hoje e amanhã, hein? Amanhã tem jogo da Espanha, Turquia, Espanha, Lituânia e Holanda. Esse jogo? Fala aí. Olha só, deixa eu falar aqui, ó. Hoje, como eu te disse, hoje o Portugal, Armênia e Portugal é 1h daqui a pouquinho, né? Assim como Inglaterra e Andorra. Já o jogo amanhã da Espanha é Turquia e Espanha, 3h45 da tarde, assim como Alemanha e Irlanda do Norte. E tem Lituânia e Holanda, 13 horas, 1h da tarde amanhã. Tem muito jogo pra galera que gosta de jogos aí, ó, pelo mundo inteiro. Tem eliminatórias europeias nesse final de semana, hein? É interessante que a gente vê que a Copa do ano que vem vai ser muito disputada. Sim. A Holanda tem bons jogadores, sabe? Todos os times têm bons jogadores, até Portugal tem bons jogadores, e o individual vai decidir. O que vai decidir, porque a qualidade, por exemplo, colocar o Mbappé no time pule de 2, ele vai, o cara é incrível para achar o gol, cara, e ele ainda perde, ele perde muito gol. Ele perde muito gol, mas ele acaba fazendo gol, sabe? E, na verdade, esses jogadores valem peso de ouro. Vale peso de ouro porque você tem o Mbappé no seu time, você tem o Vini Júnior, e aí tem uma série de jogador brasileiro. Eu acho que o técnico tem um dilema muito, muito agradável, né? Que ele tem quantidade demais, tem jogador bom demais, cara. Falando em Mbappé, a França vai jogar na terça-feira, dia 9, 3h45 da tarde, contra a Islândia, hein? Porque, na verdade, eles estão nessa fase lá de eliminar as seleções mais fracas, e eles colocam as mais fortes contra as mais fracas, e muitas vezes tem surpresas. Vai ter Israel e Itália, falando aí das mais fortes contra as mais fracas, né? Então vão ter jogos bons por aí, hein? Muito Mas Israel bom. joga Tá jogando na Europa também, vi isso aqui. Israel e Itália. Interessante. É isso aí. Bom, gente, nós estamos já chegando, são 12h20, tá na hora da boia. Eu queria só chamar o pessoal para encher a boca do pessoal da comida gostosa que tem nos restaurantes do Guará. Você tem tantas opções. Sabe, são restaurantes deliciosos. Você vai no quiosque do Galego, ali na 19, debaixo das árvores, é super agradável. Eu recomendo pegar uma boia ali. Você tem o Traíra, que é outro olha, a questão da carne de sol do Ceará,
cara, super agradável e muito grande. Você tem qual foi aquele que agora ficou no lugar da Jô? O Seu Juca. Seu Juca é uma grata surpresa, bom, que tem muitas alternativas para você ver. Enfim, e você tem a chuleta na brasa ali do Lúcio Costa, que com o menino lá, porque, cara, bom demais essas comidas, cara. E tem feijoada por toda a cidade aí. Vale a pena. Hoje é dia de feijoada, né? É dia de feijoada. Eu vou até procurar uma daqui a pouco. Mas é isso. Estamos encerrando o programa Agora Vivo. Muito, muito criativo e realmente tenho certeza que as pessoas que assistiram teve as informações, porque na verdade rádio é para dar informação, e aqui a gente falou sobre muitas coisas interessantes. Vai ter jogo hoje, quando é que vai ter jogo, agora terça-feira tem o jogo da seleção com a Bolívia, que é muito bacana, e as informações aqui constantes do nosso querido Rony Lima. E outra coisa, só para encerrar, valeu já. Eu queria falar o seguinte, olha, eu queria lembrar da Rua do Lazer, que agora a gente tem mais 2 DJs lá, que ajudando a gente lá, o Cabeludo teve lá, o Rony também, a gente distribuiu muitos brindes para a comunidade. Foi muito bom, hein, dezenas Joel? de brindes, e aí a questão da simpatia com a comunidade, né? Da sintonia com a comunidade. As pessoas estão falando e é importante. E não se esqueça, hoje à noite tem o forró. Forró com o Rony Lima aqui, é um programa 19 horas, é muito gostoso. Você, final de tarde, você vai, liga o rádio lá, ouve um forró gostoso. Todos convidados aí, Forró Guará, só forró, comigo, Rony Lima, 19 horas, valeu, Joel. Joel que aparece, escuta um forrozinho aí durante as bom duas. demais. Mas não adianta, tá no sangue, né? Tá no sangue, não tem jeito. É isso aí, Joel. Programa Agora Vivo, tamo junto sempre. Valeu, galera. Vamos lá. Fui! Guará FM 98,1. É nossa, é daqui.